Vou então também de seguida passar a palavra ao nosso caríssimo convidado, o excelentíssimo Sr. Juiz Conselheiro Armando Leandro, Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, que nos vem falar sobre os direitos da criança, direitos do homem. Obrigada. Passo-lhe a palavra, então. Então, muito boa tarde a todos. Eu agradeço muito penhorado este convite. Já na primeira vez que venho nesta escola e para mim é uma honra, é um privilégio e é sempre uma aprendizagem. Vim de manhã exatamente com essa ideia da aprendizagem, portanto, de muito fazer, e realmente tem sido. Pena eu não ter podido cá estar ontem, mas não se pode estar em todo lado. Mas muito obrigado. Agradeço também o privilégio de ter assistido a estas ótimas intervenções dos meus colegas de mesa, que cumprimento com muita consideração. Cumprimento também a professora Eugénia Branco, o professor Eliseu e todos vós, e jovens presentes. Tenho muito gosto em estar convosco, porque o vosso contributo é muito importante. Esta iniciativa das Escolas de Educação é, de facto, de louvar a todos os sentidos, pelo objetivo de lembrar João dos Santos é sempre magiá-lo, porque é, de facto, motivo de muita admiração e depois a forma como o fazem, como o fizeram com sensibilidade e levando todos a colaborar, a atuar como ele gostaria. Esta homenagem para ele tem um efeito muito especial. Portanto, parabéns a todos. É claro que não faria sentido, e a vossa sensibilidade não o deixaria, numa sessão de homenagem e lembrança, recordação, não se falasse sobre os direitos humanos e os direitos da criança como direitos humanos, porque realmente João de Santos é realmente um exemplo do reconhecimento da criança a partir da sua qualidade de titular de direitos humanos. Eu tive a honra e o privilégio, a vantagem de o ter conhecido, de ter contactado, e vejo com grau, portanto, eu vou falar uma coisa sobre os direitos, sobretudo por causa dos jovens, portanto, introduzindo alguns apontamentos sobre alguns que eu sei do pensamento de João de Santos, mas recordo sempre uma das minhas. Primeiro conheci-o, tanto através de uma intervenção do Tribunal, mas depois conheci também, porque tive o privilégio de estar com ele no Ano Internacional da Criança, na Comissão Nacional da Criança, e, portanto, que foi 10 anos antes da Convenção dos Direitos da Criança. Já tínhamos a Declaração dos Direitos da Criança, mas, portanto, não me surpreendeu, porque já tinha algum contato com ele, mas a sua visão de futuro era extraordinária. Extraordinária, e como é que ele antecipou com a sua magia, a magia da sua empatia, da sua forma de intervenção, da naturalidade, da verdade e da profundidade do seu pensamento e da sua ação e do verdadeiro sentido do outro, não é? E daquela frase que ele dizia: entrega-te ao prazer de seres vivo. Extraordinário, porque ele tinha o prazer da vida, tinha o prazer de ser da vida, e eu com equilíbrio extraordinário, e portanto lembro-me das suas ideias, que anteciparam muitas das ideias que vieram a ser consagradas na Convenção dos Direitos da Criança. E isso é muito importante. Naturalmente que para os novos que vêm, isto afinal os direitos humanos estão consagrados já, qual é o problema? Mas é uma aquisição relativamente recente, não a ideia dos direitos humanos, mas, enfim, vem sobretudo da metade do século XX, direitos dinâmicos, não estáticos, e que tiveram uma evolução desde os direitos civis e políticos, os direitos económicos, sociais e culturais, depois o direito ao ambiente, o direito à felicidade, etc. E, portanto, é realmente uma evolução interessante. Mas a criança só muito recentemente foi considerada um ser autónomo. Não um objeto de proteção, foi sempre amada a criança, é evidente, mas como objeto de proteção e não como sujeito autónomo de direitos. É uma aquisição civilizacional, é mais do que cultural. E portanto, ele teve essa antecipação e teve uma grande alegria quando foi a sua consagração ao nível jurídico. E qual é a grande aquisição civilizacional? É que
esta consideração da criança como sujeito autónomo de direitos, portanto, como alguém completo, embora em desenvolvimento, completo em dignidade e em capacidade, só em 1989 é que veio a ser considerado como um sujeito autónomo de direitos ao nível jurídico. E o direito de uma sociedade democrática tem esta vantagem e este enriquecimento de o direito procura, numa sociedade democrática, reproduzir os valores que a sociedade reconhece como essenciais para uma vida justa, progressiva e, tanto quanto possível, feliz. E só nessa altura que o foi, não é? Através também logo na nossa Constituição de 76, e isso é uma aquisição admirável. Ora bem, esta aquisição, o João dos Santos previu-a e afirmou-a antes delas ter sido reconhecida juridicamente. Ora bem, e então qual é a vantagem desse reconhecimento? Este reconhecimento levou a várias novidades. Por um lado, a obrigar, a prescrever agora que haja sistemas que reconheçam os direitos, que os promovam e que os concretizem na pessoa de cada criança. E isso é muito importante. E, portanto, nós temos um sistema que está consagrado à harmonia com esses direitos e que tem determinadas características que nos devem orientar. Por um lado, é caracterizado por valores. O que são os valores? São os direitos humanos. Direitos humanos que não são estáticos, são dinâmicos, os direitos das crianças, todos conhecem, mas alguns são muito importantes e eu vou dizer um ou outro para me referir a João dos Santos. Um deles era o direito ao desenvolvimento integral, do ponto de vista físico, psicológico, social, cultural, tendo em vista duas finalidades essenciais. Uma é a interiorização dos valores e outra é a capacidade crítica para conhecer os valores e atuar de harmonia com eles. Isso é cada vez mais importante, sobretudo num mundo globalizado como nós, com extremos estímulos. Há dia estava numa sessão para a internet segura e eu estava a pensar que, por mais que nós façamos, os estímulos são tão diversos, uns positivos, outros negativos, que se não ajudarmos as crianças realmente a adquirir essa capacidade de crítica, não há forma de serem defendidos. Para eles poderem escolher livremente e em dignidade. E, portanto, esse direito é um direito importante, tendo em vista uma autonomia pessoal, familiar e comunitária. Outro direito fundamental, como sabem, é o direito à família. Seja a família biológica, como é primeiro, seja quando ela não pode exercer a sua função admirável, outras formas de família, conhecem a adoção, outras, etc. Portanto, o direito à família é um direito fundamental, não só em si mesmo, como instrumento da realização dos outros direitos. Há muitos direitos, não vou amassar com isso, mas há uns direitos que eu gostaria de falar, é este. Além do direito à educação, que foi tão caro a João dos Santos, o direito à educação, que é fundamental e que hoje está na ordem do dia, não é? Hoje uma criança que não tem educação, um jovem que não tem educação é pobre. É uma das formas de pobreza mais radicais no mundo de hoje. Mas há um direito também que às vezes é esquecido, que é o direito à interiorização dos valores, das regras, da disciplina, da aceitação da diferença, do sentido do outro. É um direito que está na Convenção dos Direitos da Criança. Mas são direitos deles, não são nossos. Portanto, nós temos o dever, de forma pedagógica e adequada ao seu estadio de desenvolvimento, promover esses direitos como forma de intervenção, digamos, civilizada e realizadora de cada criança. Isso é um grande desafio para os pais, para a escola, para a comunidade, ajudar a esta interiorização num ambiente verdadeiramente democrático. E isso era muito caro ao João dos Santos, não é? Ele dizia naturalmente aquilo que todos sabemos, mas que ele exprimia como ninguém, com a magia da sua empatia, da sua palavra e do seu pensamento. Uma das principais formas de o fazer é realmente o exemplo. O exemplo estar com os outros. Portanto, esse direito é fundamental, e o direito agora no sentido de contributo para a paz, para a paz do desenvolvimento. E o que é que está na base desse direito? E isso ele teve essa noção clara. É a absoluta dignidade, inquestionável dignidade da pessoa humana. E da pessoa, criança, em plenitude que ela é. Dignidade. Isto implicou algo que ele nunca suponho que não exprimiu, mas estava no íntimo da sua comunicação
e da sua pedagogia. É de que, sendo realmente a criança, o direito da criança fundado na sua dignidade, como de toda a pessoa, isto implica uma ética mínima comum, que obriga liga crentes e não crentes e todos aqueles que se reclamam da democracia e do humanismo. Claro que leva a outras éticas que ele também cultivava muito. Uma ética da discussão, no sentido albermiano do termo. Ele não era impositivo. Ele mostrava-se e discutia, argumentava. E isso é fundamental. E para os jovens é bom termos essa noção. Nós temos uma concepção muito subjetiva. O que importa é o que eu penso, o que eu sinto. É verdade que é importante. Mas temos de ter também o paradigma da intersubjetividade. Saber o que o outro pensa, o que o outro sente. Escutar o outro. E aumentar a nossa capacidade de argumentação e de raciocínio, para que em conjunto consigamos progredir no pensamento e na ação. Esta é algo que marca muito o pensamento de João dos Santos. Outra é a da responsabilidade. A da responsabilidade, no sentido da responsabilidade para as várias gerações, não é? Responsabilidade que, como sabem, tem o paradigma a responsabilidade dos pais para com os filhos. Nós gostamos muito que os filhos gostem de nós, mas se não gostarem tanto como nós gostaríamos, não deixamos de gostar. Por outro lado, não nos preocupamos só com os filhos, como ele acentuava, preocupamos com os netos, com os bisnetos, para as outras gerações. E deve ser esse amor que também devemos ter com os outros, que não são nossos filhos, mas são nossos concidadãos. Esta sentido de responsabilidade é muito importante. E, por outro lado, esta responsabilidade, porque eles adquirem os tais valores, não é? Que implica, e aqui já foi dito isso, que implica a firmeza na afirmação dos valores, como o Torga diz também. Não podemos abdicar dos nossos valores, confrontando-nos com os deles, sou pena de não sermos pessoas de referência, criticáveis, mas pessoas de referência. Portanto, é fundamental para isso, e isso implica para o educador esta ideia, o ato que ofende valores tem de ser criticado. Mas é o ato, não a pessoa. Devemos criticar o ato e salvar a pessoa. Portanto, isso também é uma forma, é uma responsabilidade do educador. O ato é para criticar, mas o ato não é a pessoa. E como sabem, para os jovens é muito importante não o identificarmos com o ato negativo. Como juiz de menores, às vezes sentia que alguns miúdos preferiam ser, digamos, ladrões que não ser nada. Não é? Portanto, quer dizer, é importante o projeto positivo, a imagem positiva é fundamental. Portanto, uma outra ética que estava na base da atuação e no pensamento de João dos Santos é a ética de serviço e não de poder, ou do poder vizinho que tudo estraga. Ou seja, a ideia, a mensagem de que o poder só é legítimo quando é serviço. Outra ética que nos trouxe, quer dizer, era também uma técnica, mas hoje, na sua expressão, era ética também. A ética eu pude apreciar e aproveitar disso, porque ele influenciou muito a intervenção judiciária, através do Centro de Saúde Mental de Lisboa, em colaboração com o Tribunal. Foi extraordinária essa colaboração, foi um ensinamento extraordinário de um exemplo que ele era da transdisciplinaridade, que ele defendia a todo o trânsito, e da interinstitucionalidade, ou seja, da cooperação entre as várias instituições e das parcerias. Portanto, que é uma ética, que a transformou numa ética que hoje é cada vez mais, quer dizer, nós temos de recorrer ao conhecimento. Não é ético que nós não utilizemos tudo o que já sabemos em favor das crianças e das pessoas. Não sabemos tudo, temos muitas ignorâncias, mas por causa disso mesmo também devemos de entender aos saberes, intercruzá-los naquilo que ele defendia da transcibilidade para percebermos o melhor possível, para compreendermos, porque nós só agimos bem quando compreendemos, mas agimos bem essa maravilha que é a vida de uma criança, a vida de uma família. Portanto, temos de cruzar os nossos conhecimentos e temos de o fazer em equipa. Era outra ideia, porque ele era um construtor de equipas. Ele também devia mais, porque era um mágico, não é? Da empatia, do saber, da comunicação, mas e da valorização de todos os elementos da equipa, fossem eles quais fossem, não é?
E essa ideia de fazer em equipa. Portanto, a transversalidade é fundamental. Outra ideia que ele realmente nos trouxe, e muito importante, que é a ideia da parceria generosa, competente, articulada, integrada. A ideia da necessidade da intervenção ser integrada. Nós estamos num mundo em que isso já se sabe muito, temos muitas instituições, até temos leis adaptadas a cada uma dos problemas, seja a promoção e proteção, seja o tutelar educativo, seja as tutelares cíveis, mas falta-nos um salto que ele já tinha dado, que é o de integrar as intervenções e articulá-las em função da pessoa, em função da criança. Portanto, é muito importante isso. Por outro lado, é uma ideia que estava presente em todas as suas intervenções, daquelas que eu pude conhecer, é a ética do cuidado. A ética do cuidado do mais frágil, do mais vulnerável. Como outra ideia que ele aliou muito bem importante, com a ideia não há irrecuperabilidades. Ou pelo menos nós não nos podemos conformar com a ideia da irrecuperabilidade. Senão há o perigo, digo eu, ficamos nós irrecuperáveis. Portanto, quer dizer, esta ideia da não irrecuperabilidade, mesmo nos casos mais complexos da deficiência, eu tive essa experiência um dia. Um dia ele convidou-me para ir à casa da praia. E estava um miúdo, 6, 7 anos, não sei qual era, enfim, a doença dele, não sei se era mongolismo, se era autismo, não sei. E juntaram-se vários técnicos junto dele, da miúdo, e o miúdo não reagiu a ninguém. Mas ele baixou-se à altura dos olhos dele e o miúdo começou a comunicar com ele. Quer dizer, portanto, a comunicação. Este é um elemento fundamental para mim, do seu ensinamento. Porque ele se colocou ele próprio, não é, na relação. Quer dizer, a ideia dele de que a relação é tudo. Sem relação não há vida. Nem comunicação. E isso é uma lição para todos nós. Quer dizer, nós, e para vós que vais ter esta função na educação, na psicologia, é indispensável. Eu tenho de me implicar, tenho de mostrar quem sou, tenho de me implicar com o outro. Não me vou despir, mas vou, efetivamente, integrar-me nesta relação, dar-me. Isto é também um aspecto extraordinário. Depois ele teve a percepção clara de uma aquisição que hoje a ciência e a experiência demonstra claramente, não é? As ciências neuronais ainda mais, sabem isso muito melhor que eu, a ciência vai mostrar que é nos primeiros tempos de vida que se estrutura o essencial de uma personalidade humana. Portanto, quer dizer, e cada vez mais, isto está cada vez mais assegurado pelas ciências e pela experiência, e nós nem sempre o temos presente. O que é que isto significa? Aquilo que ele intuía e expressava, de uma forma indireta, é que sem qualidade da infância não há qualidade humana. Ou pelo menos, quer dizer, a qualidade humana não é tão boa como poderia ser. E sem qualidade humana não há qualidade de desenvolvimento. Seja ético, social, cultural, económico. Portanto, quer dizer, ou preservarmos a infância, estamos a ser justos, mas estamos a ser inteligentes também. Porque, se não temos desenvolvimento, o que é que isto representou e que ele teve como ninguém a noção? É de que tudo o que diz respeito à criança é de interesse público dominante. Portanto, essa é outra aquisição que resulta dele, não é? Então, o que é que ele... Agora, este sistema é um sistema que tem valores, são direitos a correspondem a deveres, às vezes ouve-se isto, só há direitos, não há deveres, cuidado, isto tem alguma razão de ser, na medida em que nós aderimos mais facilmente aos direitos que aos deveres. Mas não é verdade no âmago, porque é preciso ter cuidado com o sentido desta afirmação. Não há direitos a mais. Porque os direitos são dinâmicos cada vez mais. E se um dos princípios é o interesse superior da criança, a procura do interesse de cada criança, vamos descobrir novos direitos. E os direitos vão corresponder a deveres, naturalmente, porque os direitos uns são dos outros. Portanto, não teremos medo dos direitos. Este é um paradigma de que ele foi realmente representante, o paradigma dos direitos humanos. Nós não podemos ofender os direitos humanos, ofender os direitos humanos, estamos a defender a dignidade das pessoas. E até, sobretudo, nos momentos de crise, ainda mais. Porque se nós esquecemos os direitos humanos, o que é que nos resta? O medo, a indiferença. Portanto, esta é uma das formas de homenagem
a João dos Santos, paradigma dos direitos. Naturalmente que o paradigma depois da interdisciplinaridade que eu já falei, da transdisciplinaridade que já falei. Portanto, mas para isto, naturalmente que há sistemas, podemos dizer que há um sistema geral dos direitos, há um sistema geral para a promoção e proteção dos direitos da criança, e depois há subsistemas. O sistema da proteção, o sistema tutelar educativo, quando pratica um facto de entre 12 a 6 anos, o sistema de tutelar civil, da tutela, da adoção, da regulação das responsabilidades parentais, são subsistemas. Subsistemas que têm de ser integrados, não é? E que têm de ter uma boa consciência. E qual é a boa consciência do sistema? Aquilo que eu referi também, são os direitos humanos. Os direitos humanos constituem a boa consciência do sistema. Portanto, quando temos dúvidas sobre o sentido das regras, temos de ir à consciência do sistema, são os direitos humanos. Estão elas adequadas aos direitos humanos ou não estão? Se não estão, estão contra o sistema. Então isso é uma aquisição civilizacional nova que é extraordinária. Depois, naturalmente, que isto implica o quê também? Quem são os agentes para conseguir a concretização dos direitos? São os Estados. Os Estados são obrigados pelas convenções internacionais, e pela ética, e pelo direito. Quem é outro responsável? A sociedade. Outro responsável, que é, por outro lado, também titular dos direitos, é a família. Mas vem de dois novos agentes, e de acordo também com o Sr. dos Santos. Um dos agentes, aqui foi referido no horário, quem é? É a criança. E o jovem, como agente do seu próprio destino. E por isso é que veio aquele direito fundamental que é enfatizado pela Convenção, que é o direito à palavra e à participação, que já está melhor, ainda não está completamente interiorizado. Quando eu era jovem como vós, já foi há uns anitos, quando ouvia dizer, quando começavam um jovem, uma criança a dizer, eu quero dizer o que penso, cresce e aparece. Agora a mensagem é outra. Aparece e cresce connosco para nós crescemos também contigo. É totalmente diverso. Portanto, esta necessidade de ouvir a criança e o jovem, aprendemos tanto. Há dias estava numa comissão que fez um encontro e fez desenhos e redações, e um miúdo dizia: estou morto que acaba a crise para ver meus pais sorrir. 8 anos. 11 anos. O amor, estava 12 anos, uma menina, já estava. O amor é fantástico, mas a amizade, essa é que multiplica as alegrias e divide as tristezas. Quer dizer, vale a pena ouvir os jovens. É um direito deles. Isto é um direito fundamental de ser ouvidos, não para ser sempre seguida a sua opinião, mas a audição. Portanto, este é um agente novo, porque é um agente que é sujeito ao seu próprio destino, não é? É fundamental. Fundamental. E, portanto, a lei já estabelece, as comissões só podem quando eles não se opõem com mais 12 anos, ou menos 12 anos, mas ainda está muito nos princípios, mas não está totalmente na prática. Mas está melhor, está melhor. Portanto, e depois há outra gente que tem na base muito o pensamento de João dos Santos, que é a comunidade. O que é a comunidade? Está transporte à comunidade. É, de facto, o conjunto ambiental em que a criança, afetivo, ambiental, em que a criança cresce, e que entre nós tem se confronta com o local, com o localismo, neste caso com o município, na verdade, professor Eliseu, do município, que tem um representante natural, que é o representante democrático, que é a Câmara, que tem a responsabilidade democrática e a correspondente responsabilidade, mas o sistema diz, não, mas a comunidade, há um direito que não está escrito, mas que é, e que tem na fonte, é os pensamentos de João dos Santos, é o direito da criança à sua comunidade. E como é que se expressa? Então vamos arranjar uma comissão, proteção de crianças e jovens, que seja representante da sua comunidade da sua responsabilidade com a criança. Então vamos dar até autonomia, cuidado, autonomia, face ao poder central, regional, local, mas estamos a hierarquia, quem é que manda? Então isto vem dizer outra coisa, introduzir outra coisa, alto lá, a hierarquia é importante, mas não chega, é preciso a tetrarquia, a transversalidade, está a ver? No mundo complexo e no mundo mutante, isto é uma revolução, que ainda não está completamente
interiorizada, mas já está melhor, está melhor. Portanto, isto implica que então é importante ser da Comissão, é muito importante, é um grande privilégio, mas é uma enorme responsabilidade. Quer dizer, é uma forma de exercício daquilo que ele tanto gostava, que é, digamos, o civismo comunitário, individual e comunitário, não é? Portanto, este novo agente, a comunidade, está em causa também, que é responsável também para a concretização dos direitos da criança, em colaboração com os outros. Depois, outro paradigma que o sistema impõe e que estava no pensamento e na ação clara e realmente extremamente inteligente e do Sr. Santos, que é o paradigma da cooperação. Da cooperação, da interligação generosa, competente, planificada, sistémica, monitorizada, avaliada, que é o paradigma da cooperação. Que no social ainda não está completamente instaurado. Há tempos fui a uma rede social, aprendi por acaso muito. Depois já estávamos um bocado descontraídos, perguntei, será que no social ainda há competição? Às vezes ainda há. Ora, isso não é justo nem inteligente, a competição é para a economia, e mesmo aí esta crise vai mostrar que deve ser regulada, a competição. Mas quer dizer, a cooperação é fundamental, o espírito de cooperação, e isso é indispensável. E vós, jovens, tendes a obrigação de o fazer, tendes a obrigação de o manter. Portanto, este paradigma, ele foi exemplar no paradigma dos direitos humanos, da transversalidade e da cooperação, através também da própria comunidade, não é? E o que há que fazer? Ele também tinha uma ideia disto clara, que não está ainda na nossa cultura. Primeiro há que prevenir, e há simultaneamente que remediar. Mas isto não corresponde ainda à nossa cultura. Nós não temos uma cultura de prevenção. Embora o nosso povo diga que vale mais prevenir que remediar, a verdade é que nós remediamos, bem ou mal, temos de discutir, mas prevenir não é prevenir. Está difícil ainda. Bem, então veio dizer à Comissão, tu, comunidade, deves de prevenir. Prevenção universal, dirigida a todos, todas as crianças, todas as famílias, e prevenção seletiva ou indicada para aqueles que estão em condições mais desfavoráveis. Mas a Comissão Alargada, e disse à Comissão Alargada, tu faz, que o professor Eliseu também é um dos facilitadores deste projeto de ser prevenção que nós lançámos, mas que ainda não está suficientemente divulgado, mas está melhor. Mas, portanto, não corresponde ainda à nossa cultura. E é evidente que isto é para os jovens, temos de prevenir. A reparação tem de ser subsidiária relativamente à prevenção. Não quer dizer, não podemos deixar de reparar, mas temos de prevenir. Porquê? Porque enquanto se previne, ainda não há dano nem perigo da criança. Portanto, a criança está melhor. Por outro lado, não se interfere na liberdade de decisão da criança e da família. Portanto, é uma questão ética também. Temos de prevenir. Prevenir como? Prevenir, como nós promovemos no projetinho que fizemos, de ser a prevenção, prevenir sabendo qual é a realidade. Quais são a realidade? Quais são os problemas que afligem a criança e a família? É a violência doméstica? É a droga? É o incesto escolar? E quais são os fatores de proteção? Quais são os fatores de risco? Como é que se aumenta os de proteção e diminui os de risco? Que projetos é que há, sistémicos, para um caso e outro, quais que faltam, para fazermos realmente uma prevenção, como ele dizia. Prevenção que ele dizia que não tem de ser precoce, tem de ser precocíssima. Está lá nos livros dele, o precocíssimo. Isto é, tem de começar antes do nascimento, não é? Na educação afetiva para a vida a dois, envolve a sexual, mas não só, etc. Hoje parece que até a violência no namoro, no meu tempo era inimaginável, mas a verdade é que é. Quer dizer, portanto, a violência doméstica é uma praga, não é? Portanto, tem de se prevenir. Prevenir, e depois isto convoca a uma coisa em que ele acentua, que é a mãe, não é? Que é o melhor especialista da criança. É claro que ele queria dizer também o pai. Ele queria dizer também o pai. E hoje diria claramente, até porque isto dos homens estamos muito mais comprometidos. Aqui há uns 4 anos vi
num congresso em Lisboa, promovido pelo Sr. João Gomes Pedro, o Bessel pareceu demonstrar que o embrião era sensível à voz do pai. Isto é uma novidade extraordinária, porque no meu tempo, se os pais começassem a ir por 3 anos, aparecessem aí por 3 anos para a regra, já não era mau. Mas agora não, parece que estão já comprometidos com o desejo da paternidade, com o acompanhamento da gravidez, com a presença no parto, mesmo aqueles que correm o risco, são mais frágeis de desmaiar. Portanto, quer dizer, depois por aí fora, quer dizer, portanto, aquelas especialidades, o pai está neste momento, já estava no pensamento do João de Santos, eu estaria na sua palavra, também era dos maiores, também estava com o especialista da criança. Portanto, quer dizer, estamos todos mais comprometidos, não é, com o saber da criança. Portanto, outro aspecto importante, já falei nisso agora, da irrecuperabilidade, não é? Mesmo na ciência é extraordinário o que ele diz, e demonstram, porque nunca há ninguém completamente recuperável. Não sei se já foram a Fátima alguma vez, responde que é o Centro João Paulo, em que estão os deficientes mais profundos. Eu fui lá 2 vezes. A verdade é esta, mesmo aqueles que parecem que estão completamente ausentes, reagem às pessoas que os tratam. O olhar é diferente, mais vivo, tem uma capacidade de relação. E ele defendeu isso de uma forma premente, de uma forma muito inteligente, através da relação, da saúde mental. Depois da aprendizagem, vós sabeis muito mais que eu, naturalmente, eu gostei muito da forma tão sensível como aqui se referiram a tudo isso. É uma arte, a arte de educar. E hoje também o problema é este, quer dizer, o direito à educação hoje é qualquer coisa de extraordinariamente essencial. Hoje quem tem educação, não tem educação, é pobre. É uma forma terrível de... Portanto, temos cada vez mais de ter esta ideia, não podemos considerar irrecuperável nenhum aluno. Temos de fazer tudo porque ele se recupera a si próprio connosco. Portanto, não os quero maçar, não vim cá para os maltratar. E, portanto, quer dizer, o que quero dizer é que realmente, de facto, a minha homenagem a vós por tudo, por a forma tão sensível, tão inteligente como organizaram estas jornadas, realmente em homenagem a alguém que marcou muito e que marca. Há às vezes personalidades que marcam um século. No século XIX era bom que conhecessem o Padre António de Oliveira, que conhecessem a lei de 1911, e o primeiro Tribunal de Menores da Europa, que ele criou. Sabem como era o Tribunal constituído? Pelo juiz, pelo médico e pelo professor, chamada tutoria. E então, sabem o que é que ele... então fez uma lei, sendo um clérigo, e o sistema era anticlerical, mas o ministro Valdes Costa soube reconhecer nele a sua capacidade imensa. E ele adoeceu o ministro, e para não atrasar ele fez a lei. Com a ajuda de um jurista, depois o ministro, depois de tirar melhor, dá uma volta a isto, mas não houve volta, foi formidável não haver essa volta. E então ele diz assim, quer dizer, a criança está para o adulto como o nascer do sol, o nascer da aurora, para o pôr do sol. Quer dizer, percebeu a importância fundamental da criança. Depois diz, punir até logo a seguir aos 9 anos. Não, só depois dos 16 é que eles podem ter responsabilidade penal. Diz que quando a economia melhorar, que não percebi porquê, mas só aos 18 anos. Reparem bem, há mais de um século, ele veio afinal a documentar aquilo que hoje as ciências neuronais nos ensinam, que o cérebro humano não está desenvolvido suficientemente antes. Quer dizer, há realmente... Mas nós temos isto, temos pessoas com grande visão, mas depois aparecem os pragmáticos, não é por mal. Eles cortam tudo. Agora também andam a defender já que deve acabar as alargadas. Porquê? Porque as alargadas não funcionam. Isto é uma maçada para acabar. E não se percebe que a legitimidade está na alargada. A legitimidade está na alargada é que, digamos, o fundamento da legitimidade da intervenção e o fundamento da prevenção. Portanto, há este risco sempre. Quer dizer, o progresso não é assim.
Não é tão completamente linear e nós temos de fazer o possível para que não haja atrasos. Até por isto, porque as crianças, é para andarmos depressa e mais, porque as crianças são admiráveis, mas têm um problema, é que não repetem as idades. Não têm 2 vezes 2 meses, nem têm 2 vezes 3 anos, nem 4 anos. E quando passa aquela idade, já temos de recuperar alguma coisa. De maneira que tive muito gosto em estar convosco e penso que realmente vale a pena ler, compreender e entusiasmar-se com João dos Santos, não é? Ele, talvez, algumas ideias que ele disse, tem outras expressões em outros grandes pensadores, um deles para mim é Morin, que dizia que a humanidade hoje já não é uma questão ideal, abstrata, é uma questão ética, é algo real e que é aquilo que nós todos podemos fazer, cada um de nós poder fazer por ela e por todos, na humanidade de cada criança, de cada pessoa humana, não é? Portanto, não há dúvida, não vale a pena dizermos, realmente temos de respeitar a humanidade, salvar a humanidade é realizá-la. E realizá-la na pessoa de cada criança, de cada jovem, de cada pessoa, de cada família. Eu posso dizer, é impossível? Não, só a não ser nos dizer, é impossível só na interpretação de Virgílio Ferreira, que o impossível é o destino do homem e a sua vocação. Tive muito gosto de estar convosco. Parabéns. Bom, gostaria de agradecer estas palavras, esta comunicação. Acho que acabamos de facto em grande. Acho que esta perspectivação dinâmica dos direitos humanos e dos direitos da criança, este reforço e reconhecimento de João dos Santos enquanto visionário, não é, nos direitos da criança, e a acentuação desta dimensão ética, axiológica, relacional, que é tão importante de assegurar, quer enquanto educadores, quer enquanto cidadãos, não é? Gostaria agora de deixar algum tempo para eventuais perguntas, alguma participação, 5 minutos, para depois seguirmos para o encerramento.